Não se esqueça de dar o like. Eu sou uma babaca por chamar meu namorado de nojento por saber tanto sobre a menstruação da sua irmã? Eu, 26, e meu namorado, 28, estamos juntos há 1 ano. Meu namorado cuida dos irmãos, 16, 12 e 11, desde que a irmã mais velha nasceu. Quando ele tinha 18 anos, saiu da casa dos pais e os levou consigo. Atualmente, ele tem a custódia de todos os irmãos. Ele é um trabalhador muito esforçado e nunca vi ele ou os irmãos brigarem. Eles têm tudo o que precisam e, até onde sei, nunca foram para a cama com fome por causa dele. Uma das razões pelas quais me apaixonei por ele é por causa de sua natureza cuidadosa, especialmente com seus irmãos. Não vou explicar toda a dinâmica, mas quando digo cuidar, quero dizer que ele cuidou de tudo, desde comprar comida até ajudar nos deveres de casa, ele fez tudo, ele era basicamente mãe e pai para eles e ainda terminou a escola no processo. Seu irmão mais novo até o chama de pai. Seus pais são a definição de irresponsáveis. A situação atual com eles é que nem sabem se os pais estão vivos, e não têm outra família. Esses 4 são tudo o que resta da família toda. Passei a noite na casa dele ontem à noite, esta manhã, por volta das 6 horas, a irmã dele, 12, entrou na cozinha chorando histericamente. Ela acordou com sangue na calça e ficou desesperada. Ela começou a menstruar. Meu namorado a acalmou e explicou que estava tudo bem e que tudo ficaria bem. Ele então deu a ela uma breve explicação sobre o que estava acontecendo e que o corpo dela estava mudando. Ele pediu para ela tomar um banho para se limpar e disse onde encontrar os absorventes que a outra irmã, 16, está usando e para usá-los, como a irmã mais velha mostrou a ela. Quando ela saiu para tomar banho, ele disse: "Droga, achei que teríamos mais 1 ano." Perguntei o que ele queria dizer, e ele disse que a irmã, 16, começou a menstruar quando tinha 13 anos e ele sabe que nem todas as mulheres e corpos são iguais, mas pensou que seria por volta do mesmo tempo. Então ele estava um pouco despreparado para a conversa. Fiquei chocada com esse comentário e o fato de ele saber que a irmã usa absorventes, porque ele sabe quando ela começou a menstruar em primeiro lugar, porque ele sabe o que ela usa. Queria perguntar a ele porque ele sabe disso, mas mantive a pergunta para mim mesma. Quando a irmã dele voltou do banho, ele perguntou se tudo estava bem ou se ela estava sentindo algum desconforto. Comecei a ficar enojada quando ele fez essa pergunta. Ele disse a ela que não precisa ir à escola hoje e que a levará para fazer algumas compras. Após o café da manhã, ele a sentou na sala de estar e explicou tudo detalhadamente para ela, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, tudo isso. Ele disse que ajudou a irmã mais velha na primeira vez, e ajudará ela também. Ele terminou dizendo que a irmã mais velha poderá ajudá-la mais com o tipo de produtos a usar e como eles funcionam. Fiquei surpresa, chocada e enojada com tudo o que ele disse a ela. Ele estava correto em tudo o que disse, mas nenhum irmão deveria saber tanto sobre o que está acontecendo com os corpos de suas irmãs. Infelizmente, a irmã mais velha não estava em casa para ajudar, ela estava dormindo na casa de uma amiga por causa de um projeto da escola. Então ele assumiu a responsabilidade de explicar tudo. Ele deve ter visto nojo em meu rosto e me perguntou o que estava errado e simplesmente escapou. Eu disse a ele: "Você é um porco nojento." As palavras simplesmente continuaram saindo da minha boca, eu não conseguia parar de falar. Eu disse a ele exatamente o que pensava sobre a situação e que é nojento ele saber tanto, especialmente sobre suas próprias irmãs, e agora estar tentando orientar a irmã mais nova sobre o que fazer. Ele apenas me pediu para sair, não discutiu, não gritou, simplesmente disse para sair da sua casa. Eu sei que fiz isso da maneira errada, mas minha postura é a mesma. Nenhum irmão deveria saber tanto sobre o funcionamento do corpo de sua própria irmã. Eu sou a babaca? Edição: se você não acredita em mim, tudo bem, mas não comente. Eu estava lá, eu disse o que eu disse. Não sei o que posso dizer além do que sei para provar que isso é real. Eu só quero saber se sou a errada aqui, se minha posição está correta e se devo pedir desculpas por tudo o que disse. Vendo alguns dos comentários, acho que vocês não estão entendendo meu ponto. Não quero parecer malvada, mas ele poderia ter ligado para a irmã para explicar tudo para ela ou, melhor ainda, me pedir para explicar para ela. Teria sido muito melhor se isso viesse de outra garota. Sim, ele explicou tudo corretamente e até falou sobre os diferentes produtos a serem usados, mas disse que a outra irmã explicaria melhor, pois tem experiência no que realmente funciona. Por que ele não me pediu para explicar alguma coisa para ela? Eu teria feito isso com prazer. Há certas coisas que deveriam ficar privadas e especialmente um irmão não deveria saber.
Eu absolutamente daria um fora em você pela mera sugestão de que ele está sendo sexualmente inapropriado com suas irmãs mais novas. E caso você tenha perdido, foi exatamente isso que você fez. Eu não sexualizei nada, é apenas nojento que ele esteja tentando convencer sua irmã sobre algo tão pessoal. Ele poderia ter ligado para a outra irmã pedindo ajuda ou, melhor, me pedido para explicar, mas não o fez, ele mesmo fez isso. Você é a idiota gigante aqui. Mas não se preocupe, pois o seu ex encontrará alguém melhor. Nós não terminamos, mas você acredita que ele vai terminar comigo por causa disso? Posso ter minhas próprias opiniões, não é? Atualização. Para todos que disseram que ele me deixaria, vocês estavam certos, ele terminou comigo. Fui até a casa dele para pedir desculpas a ele e a irmã mais nova, a de 16 anos estava lá também. Ela me deu um tapa e gritou comigo me chamando de nomes horríveis. Ela gritou comigo por tentar desfazer a família e por tentar dizer que o pai dela é um pedófilo. Meu agora ex a fez parar e a mandou para o quarto junto com os outros irmãos. Eu queria pedir desculpas, mas antes que eu pudesse começar, ele me disse para ficar calada e ouvir. Ele me perdoou antes mesmo de eu pedir perdão, mas disse que o que ele não pode perdoar é o fato de eu basicamente ter virado a irmãzinha contra ele e fazê-la duvidar de suas intenções. Levou quase o dia inteiro para fazer ela falar com ele e ela só falou depois que a de 16 anos garantiu que ele não fez nada de errado e só queria ajudá-la como ajudou ela. As palavras exatas dele foram: "Você virou uma de minhas filhas contra mim, isso é algo que eu não posso e não vou perdoar. Você está morta para mim, agora saia da minha casa." Ele disse isso com tanta raiva na voz e pude ver em seus olhos que ele me odiava absolutamente naquele momento. Eu realmente estava com medo por mim naquele momento. Conversei com alguns amigos sobre isso e todos vocês ficarão felizes em ouvir, mas estou perdendo amigos também, até minha própria irmã agora se recusa a falar comigo. Sim, em nossa casa, meu pai não tinha nada a ver com nossos períodos e minha mãe cuidava de tudo. O que eu deveria ter feito? Eu achei que ele fez algo errado, posso ver que estou errada, mas ainda assim, por que estou sendo punida por isso? As palavras dele realmente me machucaram, isso não é justo. Nem sequer tive a chance de me explicar ou qualquer coisa depois que ele terminou de falar, ele novamente me expulsou de sua casa. Estou bloqueada em todos os lugares e não consigo falar com ele, até tentei o telefone da irmã dele, mas também estou bloqueada lá. Edição. Por favor, parem de me pedir o número de contato dele e o nome nos comentários e mensagens privadas, eu não vou dar isso para ninguém. Por que eu faria isso e deixaria uma de vocês tentar roubá-lo de mim? Eu estraguei, eu sei, mas vou consertar e tê-lo de volta. Eu realmente o amo e sei que ele ainda me ama, isso foi apenas um contratempo. Apenas esperem e vejam, estaremos juntos novamente. Deixe-o em paz. Não há nada a resolver. Você estragou tudo, fim de papo. Você o insultou e fez isso na frente da irmã dele. Você prejudicou o relacionamento deles com sua opinião retrógrada e nojenta. Deixe-os em paz. Eu sei, não precisa me lembrar. Eu amo e sei que ele ainda me ama também, apenas espere e veja, vou tê-lo de volta e todos vocês vão engolir em seco. Um final tão feliz. Alguém tão burra quanto OP realmente não deveria namorar um homem que cria suas irmãs como se fossem suas próprias filhas. Sua maturidade nem sequer corresponde à de uma pessoa de 16 anos. E como ela conseguiu acreditar que pode reconquistar o ex? Com o tamanho do cérebro de uma ameba. Você realmente pode perceber pelo estilo de escrita dela que essa pessoa é simplesmente não muito inteligente, intelectual ou emocionalmente. Como se a única inteligência que ela mostrou foi perceber que seu namorado era um cara ótimo. Mas foi mais como se os animais buscassem abrigo quando uma tempestade está chegando. Eles sabem o que precisam fazer, mas não por quê. Ela reconheceu que ele era uma ótima pessoa, mas não por quê, também. Fiz algo errado ao chamar o namorado da minha filha de filho? Eu, 53, tenho uma filha, 25, que está namorando James, 28, há 2 anos agora. Antes de conhecê-lo, minha filha me disse estritamente para não mencionar o pai dele ou qualquer membro da família para ele. Ele não é próximo deles. Não perguntei o que aconteceu porque não era meu lugar saber. Sinceramente, gostei muito dele. Ele é um bom homem, responsável, organizado e realmente ama minha filha. Nós nos damos bem. Só o encontrei algumas vezes. Isso aconteceu alguns dias atrás.
Minha filha veio me visitar junto com o James. Eu estava consertando meu carro. James parecia curioso e perguntou o que eu estava fazendo. Mostrei meu carro e disse que estava consertando. Começamos a conversar e ele me disse que não sabe consertar o carro dele. Ele só paga outra pessoa para fazer isso. Fiquei chocado. Disse a ele que poderia ensiná-lo. Ele não precisa gastar dinheiro à toa para consertar coisas básicas. Ensinei a ele todas as coisas. Ele aprendeu rápido. Depois que ele terminou, dei tapinhas em suas costas e disse: "Bem feito, meu filho." A expressão dele mudou. Ele ficou feliz por um segundo e depois seu rosto mudou. Ele começou a chorar no chão. Tentei acalmá-lo da melhor forma possível, mas ele estava soluçando. Quando minha filha chegou, ele estava em posição fetal. Eu estava confuso. Minha filha o levou para dentro. Ele passou a noite, minha filha apenas levou o jantar para ele em seu quarto. Ela desceu e perguntou o que aconteceu? Eu dei os detalhes para ela. Ela estava furiosa. Ela quase gritou e perguntou por que diabos eu disse "bem feito, filho." Ela especificamente me disse para não mencionar nada sobre sua família. Eu não mencionei. Apenas disse: "Bem feito, meu filho", porque é o que você normalmente diz quando está orgulhoso deles. Nem sequer pronunciei a palavra pai. Apenas escapou. Eu pedi desculpas e perguntei se poderia falar com ele e pedir desculpas. Ela estava irritada e disse para eu esquecer. Ele não está bem. Eles foram embora cedo de manhã. Não sei o que fiz de errado aqui. Tenho perguntado à minha filha sobre ele e as respostas são curtas. O que faço? Ele precisa de terapia. Você não fez nada de errado. De acordo com minha filha, ele está em terapia há 5 anos. Indo e voltando. Sua filha está facilitando sua doença mental debilitante. Ela vai aprender eventualmente. Não acho que ela está facilitando. Ela se importa muito com ele. Ela está cursando enfermagem, assim como a mãe, para se tornar enfermeira, então é por isso que ela pode estar surtando. Atualização. Ontem, quando fiz este post, minha filha ligou e pediu para eu ir até a casa dela. Eu disse: "É claro." Quando entrei, a primeira coisa que minha filha fez foi me abraçar e dizer que estava arrependida por ter gritado e me repreendido. Ela estava errada, deveria ter lidado com isso como um adulto maduro. Eu disse que estava tudo bem. Entendo por que ela entrou em pânico. Ela também disse que James queria me ver também. James estava no quarto deles e pediu privacidade. Assim que fui lá, ele começou a se desculpar e disse que não queria deixar as coisas constrangedoras. Ele sabe que não deveria ter chorado daquele jeito na minha frente. Que ele é um homem adulto e deveria ter controlado suas emoções. Ele diz que nunca teve um colapso como esse em 3 anos. Normalmente, ele controla suas emoções. Pedi a ele para se acalmar e que não estou bravo com ele. Mas então ele começou a me contar sua história. Isso me deu um nó no estômago. Aqui está, quando ele estava no último ano da faculdade, sua mãe tinha morrido no ano anterior, seu pai e sua mãe se casaram muito jovens porque sua mãe estava grávida, eles estavam ambos em má forma. Mas seu pai estava ainda pior do que antes. Ele frequentemente visitava o pai junto com sua namorada. Um dia, ele descobriu que sua namorada estava traindo ele com seu pai. Não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode imaginar a bagunça. Seu pai deu a ele desculpas esfarrapadas, como ele estava solitário. Ele cortou todos os contatos que tinha com o pai e foi morar com a avó. Sua avó deu uma dura no pai dele e ameaçou chamar a polícia. Depois disso, ele entrou em depressão, faltou às aulas e reprovou. Ele passou por uma terapia intensa e se saiu bem sozinho. Ele se mudou do estado da avó e ficou mais próximo de nós. Esse pobre rapaz estava soluçando enquanto contava essa história, mas em detalhes agonizantes, quase me fez chorar. Além disso, esse não foi o motivo pelo qual ele chorou. Ele chorou porque alguns dias atrás, recebeu uma carta da avó informando que seu pai havia se deletado. Ele leu a carta, mas não sentiu nada. Ele me mostrou a carta. Basicamente era aquele bastardo se desculpando e pedindo uma chance. Eu entendi um pouco sobre o que aconteceu depois que o caso deles foi descoberto. Seu pai e aquela garota foram basicamente ostracizados por todos. Eles moravam em uma cidade pequena, então a notícia se espalhou. O amigo do pai basicamente o renegou. Todos os parentes que ele tinha não falavam com ele. Ele perdeu seu respeito e dignidade.
Ele implorou à mãe para dar o endereço de James, mas a avó se recusou. Ele não conseguia encontrar James porque mudou de nome, ele usa o sobrenome de solteira da avó materna. Além disso, na carta, ele mencionou que teve falência hepática porque depois que ele saiu, ele bebeu álcool, ele se arrepende do que fez e sabe que nunca poderá voltar atrás. Ele pensou muito em suicídio, mas sabe que se morrer, terá que responder à sua esposa falecida sobre o motivo pelo qual fez o que fez. Por fim, seu pai mencionou que não tem contato com aquela vadia porque ela foi a razão pela qual ele perdeu o filho. Ele reconhece sua própria culpa, mas principalmente culpou aquela garota porque o seduziu. Eu não consigo acreditar que mesmo em sua morte ele evitou assumir a responsabilidade. James disse que não estava incomodado com a morte dele até aquele dia, quando o chamei de filho. Se fosse em outro momento, ele não teria reagido daquela maneira. Foi apenas a hora. Ele chorou porque sabia que perdeu o pai para sempre, nem mesmo foi ao funeral porque sabia que se fosse, seu progresso seria arruinado. Mas ele sente falta de ter um pai, sabe que o o pai fez foi errado, mas eles eram bem próximos. Seu pai era seu torcedor. Ele ainda não consegue acreditar que o pai faria isso com ele. Ele mencionou que se o pai estivesse vivo, provavelmente teria contatado num futuro próximo, como em 10 ou 20 anos. Mas ele perdeu ambos os pais para sempre. Eu pedi desculpas a ele por desencadear algo assim. Também disse a ele que ele é um homem maravilhoso e qualquer homem ficaria orgulhoso de ter um filho como ele. É uma pena que o pai dele tenha jogado tudo fora porque não conseguia controlar o próprio pênis. Desculpe, sei que essa é uma pessoa falecida, mas não tenho respeito por ele. O que ele fez foi culpa exclusivamente dele. E estou orgulhoso dele, ele se saiu muito bem. Ele me garantiu que, mesmo com trauma, nunca machucou minha filha e realmente a ama. Ele disse que está pensando em pedir a mão dela para mim. Agora, eu teria dito sim, mas coloquei algumas condições, que ele precisa fazer uma avaliação psicológica e passar por terapia. Sei que ele é uma boa pessoa, mas agora ele não está num bom momento mental. Ele deveria levar minha filha para a terapia de casais com ele. Ele aceitou sem hesitar. Quanto à minha filha, eu perguntei a ela por que ela manteve essa coisa enorme longe de mim. Ela disse que não queria que eu o julgasse. Que ela sabe o que ele passou e realmente dói vê-lo ser desencadeado. Ela mencionou que o ouviu chorar no banheiro quando se mudaram pela primeira vez. Ela o ama e entende que ele tem transtorno de estresse pós-traumático, mas, segundo ela, é o melhor cara com quem ela já namorou. Eu disse a ela que não me importa com quem ela namora, seja caminhoneiro, bilionário ou órfão, desde que o cara seja bom e a trate bem, ela tem minha aprovação. Desculpe, foi longo, mas é difícil resumir tudo em palavras tão curtas. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.